Salve rapaziada, quem fala é seu apresentador Enzo e hoje estamos disponíveis em mais um episódio do nosso querido Pipoca Vegana. E hoje, meus amigos, hoje iremos falar de Pecadores, não da igreja, mas aquele filme, o novo filme do Ryan Coogler juntamente com o Michael B. Jordan, reeditando a parceria que já vimos em Pantera Negra e também vimos em Creed Nascidos para Lutar. Cara, esse filme desde cedo foi cercado por muitas expectativas, muita gente estava, eh, vislumbrando como que seria esse filme, como que esse filme, seria afinal, tipo, é o novo filme do Ryan Coogler, né, o Ryan Coogler ganhou grande notoriedade em Hollywood após, ele fazer o Pantera Negra, tanto o primeiro quanto o Wakanda Forever. E o Michael B. Jordan, todo filme que agora ele tem lançado tem se tornado um dos filmes mais, como se fala, ambiciosos e ansiosos, assim, do cinema, já que ele se tornou um dos queridinhos de Hollywood, principalmente após fazer não só o Creed 1, o 2 e o 3, mas também Pantera Negra, participação em Wakanda Forever e também em Sem Remorso, o novo filme do que teve lançou na Amazon em 2021 e também a expectativa para vermos Eu Sou a Lenda 2, que anunciou ele também, né, então, cara, é um ator que muita gente fica ansiosa para saber como vai ser a interpretação dele no próximo filme dele. E, cara, quando eu estava muito ansioso, assim, e tal, e quando assisti, eu vendo as críticas saindo, elogiando esse filme, eu fiquei tipo: "Cara, o que vai ser esse filme? Será que eu vou me decepcionar? Será que as críticas exageraram?", né, porque a gente sempre fica com aquela expectativa: "Opa, alguma coisa tá acontecendo aí", já que o filme, pô, teve uma das menores quedas de bilheterias, após o lançamento, coisa que a gente só foi ver, por exemplo, em Avatar, lá em 2009, sabe, só caiu 6%, por exemplo, nas bilheterias hollywoodianas, né. E, cara, eu assisti, eu chego à conclusão pra vocês: Pecadores é, até o momento, o melhor filme de 2025. Cara, que filme obra-prima. E ouso dizer, tá, ouso dizer que é o melhor trabalho do Ryan Coogler. Não é o maior, não posso falar que é o maior, porque ainda pra mim, não é nem o Pantera Negra o 1, mas eu ainda vejo como Creed. Creed ainda tem o meu valor sentimental por ter reaquecido a franquia de um jeito inovador, mas, cara, eu acho que esse é o melhor filme da carreira do Ryan Coogler, mano. O melhor filme da carreira do Ryan Coogler. E, cara, vamos falar um pouco mais sobre esse filme que, fala sobre 2 irmãos, né, os 2 irmãos gêmeos, o Fumaça e o Fuligem, ambos de personalidade diferente, enquanto o Fumaça ele é o gêmeo mais sério, o gêmeo que cuida do Fuligem. O Fuligem ele é o não o caçula, né, porque ambos são gêmeos, mas ele é o mais debochado, ele é o mais irônico, ele é o mais irresponsável, indo totalmente no contraponto do irmão. E essa história acaba se passando na época da segregação, dos Estados Unidos, ainda numa época de 1800, por aí, que na qual ocorria muito essa questão da segregação, onde veio vários filmes hollywoodianos, Histórias Cruzadas, até um pouquinho depois dos anos de escravidão, então a história acaba embarcando num período muito, eh impactante para a história da cultura negra, cultura afro-americana. Então você pensou: "Opa, então vai ser um filme de época". Não, não é bem assim. O filme ele transita entre diversos gêneros, porque ele tá falando de um filme que tem um contexto histórico, e ao mesmo tempo é um filme que busca exaltar a cultura negra em todos os sentidos, em todos os sentidos. Porque vamos por partes. A primeira parte é falar sobre como o blues sempre foi para o afro-americano uma forma de extravasar num período na qual ele não tinha esse direito, na qual ele tinha pouquíssimas condições, na qual ele tinha que ser altamente limitado, na qual ele não tinha poder para se divertir, né. E o Fumaça e o Fuligem, eles foram totalmente nessa contramão, eles foram alguém que não aceitaram as represálias
que os afro-americanos estavam passando naquele momento tão triste, né, e acabaram indo para Chicago com o intuito de enriquecer, de tentar mudar de vida. E quando retornaram para a cidade deles, eles voltaram com o intuito de abrir um clube, né, e nesse meio e você pensa: "Opa, então a história é sobre os 2". Não, a história é sobre o primo, é sobre o fala sobre o Semi, o pequeno Semi, na qual o filme começa já com ele entrando na igreja, e o pai dele, que é um pastor mais fervoroso, vai lá e fala pra ele abandonar, é a sua forma de expressão, abandonar a música, que na qual isso acabava atraindo muitos demônios, acabava levando ele pra um lugar mais mundano. Então você pensa: "Opa, você tá no cartaz, o protagonista é o Michael B. Jordan, é o Fumaça e o Fuligem. Como assim, Enzo? Mas não, a história em si é sobre o desenvolvimento do pequeno Semi tipo, como os gênios, eles acabaram, claro, eles têm o seu arco de história e tudo mais, uma das coisas um dos melhores pontos, positivos desse filme, mas eles servem como arco para o desenvolvimento do Semi. Porque o Semi, ele sempre foi apaixonado por música. E ao contrário dos Gêmeos e principalmente do Fumaça, que tinha uma visão de mundo mais fria, mais cruel, né, o Semi ele tinha uma visão de vida que ele compartilhava do Gêmeo na questão, tipo: "Eu não mereço ficar aqui, mas eu também mereço, ter a minha própria carreira musical, eu consigo extravasar melhor, cantando, tocando e tudo mais". E ao contrário, coisa que era incentivada pelo Fuligem, mas era totalmente contrariada pelo Fumaça, pela sua visão mais seca da vida, né. E essa ideia do Semi era muito impedida pelo pai dele. Então o filme ele acaba mostrando nesse um filme de 2 horas, acabava mostrando o que aconteceu em um único dia. Em um único dia, em uma única noite. E daí você pensa: "Opa, então é uma história de família". Não, igual eu falei, é uma história, com um contexto histórico muito interessante, importante para a cultura afro-americana, mas também na qual exalta bastante os blues, que é aí que entra o pequeno Semi, na qual o Semi ele acaba, desde o começo do filme, ele começa o filme com o violão na mão, e termina o filme com o violão na mão. E o momento ápice do filme é quando ele toca o blues. Tanto que tem eu acho que a melhor cena desse filme, que demonstra que esse é um filme musical, e musical em seus não musical que eu falo, tipo, igual Wicked, igual Mamma Mia, não, é um filme que exalta a cultura blues, que mostra como o blues foi importante para um momento tão represário da cultura negra, e que o Semi ele acabou, rompendo algo que o próprio filme criou, né, por mais que tenha esse contexto histórico, o filme acabou criando uma própria como se fala, mitologia, na qual fala que a música tem o poder de atravessar gerações, tanto o passado, quanto o presente e o futuro. E o momento mais ápice dessa produção icônica audiovisual é quando o Semi vai lá e toca com seu violão, ele toca o auge do blues, e até onde o próprio personagem naquela cena onde o Delta Slim acaba falando de como o blues é importante para é mais do que um gênero, é um movimento, é uma exaltação da cultura mano, aquela cena, a condução daquela cena, na qual, tipo, aquela cena pode parecer confusa, mas cara, não é, sabe, tipo, no mesmo jeito que o filme se passa numa época de 1800, na época da Ku Klux Klan, ela, mano, mostra, tipo, pessoas, da década de 80, da década de 70, de culturas orientais, culturas ocidentais. Cara, aquele momento é um momento único, na qual mostra e exalta não só o blues, mas como a música, ela é capaz de romper quaisquer significados de presente, passado e também futuro. Então, mano, aquela cena é altamente poesia.
Cara, é conduzido de uma maneira tão linda, e é nesse momento que o filme vai lá e se revela. Vai lá e mostra: "Mano, esse é um filme poderoso e que pouca gente e que, tipo, foi feita pela pessoa certa, pelos atores certos e para o povo certo, e na época certa", sabe. Tipo, que parada insana, que parada linda e maravilhosa, cara, que parada linda e maravilhosa. E, cara, aí você pensa: "Opa, então é um filme homenagem?" Também não. Isso que eu falo, Pecadores, ele é uma composição de ideias que dá certo. Isso é raro da gente se ver no cinema atual, né, porque a gente tá acostumado a ver, tipo, um conjunto de ideias que acaba virando uma salada, e não é bem assim, sabe. Tipo, os antagonistas do filme são vampiros. Você pensa: "Porra", sabe, tipo, como assim ainda? Eu assim, quando eu pensei: "Pô, vai ser vampiros", então vai ser um filme, meio que escrachado. Não, é um filme de terror. O filme ele, depende do seu ponto de vista. Ele é um filme histórico, ou ele é um filme musical, ou ele é um filme de terror. Eu encaro ele como um filme histórico, mas ele também pode ser visto como um filme de terror, porque os principais antagonistas são vampiros. Os no começo do filme tem logo uma mini introdução que fala que esse rompimento, essa navegação, de como a música consegue atravessar, esse contínuo espaço-tempo, digamos assim, do passado, presente e futuro, acaba atraindo não só gerações de pessoas, né, que tipo, que não tem um tempo relativamente bem posicionado, mas também monstros. Monstros que acabam tentando, sugar esta cultura, né. E, cara, os vampiros, eu entendo assim, eu vejo pelas 2 formas. Vampiros eh, é um tipo de monstros que hoje em dia pouco é levado a sério. A gente viu filmes como, por exemplo, Abigail, a gente viu adaptações tipo A Hora do Espanto, a gente viu, vampiros em adaptações de romance, como por exemplo Crepúsculo. Então, os vampiros, eles é um tipo de terror que não é tão que poderia ser levado a mais a sério. Por mais que já teve filme do Drácula, teve, por exemplo, o Nosferatu, que é um exemplo bom, mas o Nosferatu é algo totalmente na contramão, né, o Nosferatu ele é eu acho que o contexto histórico do Nosferatu, ele impacta mais do que, por exemplo, é o de Pecadores. O de Pecadores ele é algo que não se resume somente, é importante para a gente entender as questões de as motivações do Fumaça, do Fuligem, do Semi, eh, mas o do Nosferatu é uma outra parada, mas pra gente não fugir muito do assunto. Eh, os filmes de vampiros têm sido pouco levados a sério. E nesse eu entendi que, tipo, fazer uma exaltação que os vampiros eles acabam, eh, eles são vilões, são monstros que têm que ser levados a sério, e são monstros que acabam sendo sugadores, eles sugam sangue, né, então, tipo, não tem nada mais eu vejo num contexto histórico de que os vampiros são utilizados para sugar, a cultura, o pouco privilégio que os negros acabam tendo. Né, tipo, que acabavam tendo naquela época. Por exemplo, o próprio vampiro, né, o personagem do Remick, ele, tipo, vai lá e fala: "Eu acabei salvando ainda vocês", sabe, tipo, literalmente essa casa que aquele homem branco acabou vendendo pra vocês da maneira mais graciosa do mundo, é uma casa Ku Klux Klan, na qual vocês iam ser atacados, sabe. Então, tipo, essa é a ironia, sabe, tipo, tentava provocar pra ele salvação, mas não era tão diferente do outro, porque por mais que, eh, o Remy que acabou mordendo, integrando a Ku Klux Klan e acabou utilizando esse contexto para poder, eh, entrar naquele momento e encontrar o Semi, que ele queria criar atrás do Semi pra pra matar ele, também era pra interromper aquele momento histórico também. Naquele momento na qual o único momento na qual
as pessoas afro-americanos se divertiam, acabaram tendo esse momento de terror, de tensão, na qual ele queria atrapalhar e queria sugar este momento, né. Então eu vejo muito por esse contexto. Igual eu falo, esse filme tem muito contexto da horas. E, cara, conforme o filme vai passando, conforme você vai identificando todos os cenários, sabe, tipo, que na qual o Remick e o Pensador Ku Klux Klan não é muito diferente, e os fatos vão se passando, cara, você vai ficando cada vez mais incrédulo, assim, com o filme, você vai pensando: "Mano, esse filme é muito insano, é muito bom", sabe. Porque chega no momento final, você entende tudo. Você entende tudo que o filme ele busca te passar, né. Porque fala da luta contra a opressão do movimento, na época da segregação racial, a importância da família, coisa que, por exemplo, a gente entendeu muito mais do porquê o Fumaça era uma lenda, era considerado um ser implacável, porque ele acabou perdendo o filho dele e acabou conhecendo pelo, país e o mundo, não só pela perca do filho dele, mas também porque ele acabou sendo responsável pelo fuligem faz mais tempo, afinal ele acabou assassinando o próprio pai, sabe. Além também dos efeitos do passado no presente. Então é uma parada que esse filme ele busca ser muitas coisas. A luta contra, a luta para preservar a memória da comunidade negra, como o blues ele é o elemento central da narrativa, da busca da identidade do movimento negro naquela época. É toda uma questão que é que é muito boa, que é muito boa. E as mortes não são gratuitas. Eu posso pegar, por exemplo, quando o Fuligem ele é morto, né, ele é morto e acaba retomando como vampiro. Na qual você, tipo, você acaba até surpreendido quando você vê a cena pós-créditos e você vê que o Fuligem tá vivo, juntamente com a personagem da pequena Mary, né. Cara, você pensa: "Uai, mas como assim?", sabe, tipo, e tem todo um contexto na qual os vampiros ele acabam tendo noção de si mesmo. E o próprio Fuligem vai lá e fala: "Mano, eu poderia te deixar imortal, mas eu prometi pro Fumaça que eu não ia atrás de você", sabe. Porque a ligação entre os gêmeos era mais forte, né. E do mesmo jeito que a ligação da Mary com a morte também da amiga dela, da Amy. Então, cara, mano, é umas paradas que esse filme ele mexe de uma maneira tão excelente, tão eficaz e tão cativante, que você fica tipo: "Cara, que bagulho perfeito, que bagulho primoroso", sabe. É de causar arrepios ver um filme que é pra ser visto no cinema, sabe. Porque eu falo isso no sentido de tudo que foi compo não só pela história, mas tipo e não só pelos contexto histórico, mas tipo pelos efeitos que são primorosos, enfim, até dos vampiros acabando serem queimados, a fotografia que ela utiliza o máximo de elementos naturais, sabe, tipo, você pensa: "Mano, esse filme pode ser muito escuro", ou "Nossa, esse filme", mano, esse filme ele é 100% de elementos naturais, sabe, tipo, é uma parada tão primorosa quanto o Ryan Coogler, ele fez muito, simplesmente com um orçamento que beira a 90 milhões de reais. E o filme já se pagou. O filme já se pagou, sabe, tipo, o intuito é o filme acabar se pagando, né, mano. Então, pra mim, é muito gratificante a gente ver como Pecadores, ele por ser um filme original, por ser um filme que não é que beleza, a gente caiu naquela coisa, tipo: "Não, eu preciso ver, afinal é o Michael B. Jordan, né, afinal, estamos falando do Michael B. Jordan atuando com o diretor do Creed e do Pantera Negra", sabe. Mas, cara, é muito mais do que isso. É um filme original que tanto pessoas brancas quanto negras acabam sendo cativadas. E não importa,
o contexto histórico do passado, do presente e até mesmo do futuro, na qual a gente vê que o Sam ele conseguiu. Ele vai lá e acaba tocando. E que ele entende que ele já viveu o suficiente, que ele já fez a história o suficiente para não se precisar se tornar imortal. Então, a parada que eu acho mega perfeita, mega maneira. E é um filme que eu acho que, por exemplo, na cena pós, que ele dá mais creme, dá o creme de la creme necessário pro filme acabar no auge, sabe? Tipo, mostrar que tanto a Mary quanto o Fuligem vão ter o eterno respeito por eles e por ele, né, por causa do Semi. E também o Semi ele entende que ele não precisa ser imortal pra ficar na história. Então é uma parada muito maneira, cara, de verdade. Toda a composição da história, da fotografia, da direção, cara, o Ryan Coogler ele deu um show, cara, um show, um show, um show. Sabe, é um diretor muito novo. Sabe, estamos falando de diretor que tem somente 38 anos de idade, sabe, tipo, ele tem praticamente a mesma idade do Michael B. Jordan. Então, cara, é um diretor novo e que já lançou essa pedrada. Não me surpreenderia se esse filme entrasse no Oscar do ano que vem. Não vou falar de melhor filme, aí é loucura, aí eu não posso botar minha mão no fogo. Ainda mais dos filmes que ainda vão vir esse ano e tudo mais. Mas, cara, estamos falando de um filme que, tipo, em termos da mixagem de som, da edição de som, da trilha sonora, da direção, do roteiro original, cara, cabe, hein? Cabe muito esse filme tentar abocanhar um Oscarzinho, hein, cara, de verdade. E, cara, falando agora pra falar das atuações, mano, é, não tem como não falar. Vou pegar primeiro da atuação do Pequeno Semi, o Miles Keaton, que ele, cara, pra uma estreia, assim, ele se deu muito bem. Ele teve toda a dramaticidade, porque ele conseguiu atuar bem e ser um protagonista tão bom igual o Michael B. Jordan foi. Estamos falando de um ator que já conquistou seu espaço em Hollywood, né? E o Myles Cawthon, ele já estreou, tipo, altamente seguro. Foi muito seguro, foi uma atuação muito segura que eu acho que a cena na qual, tipo, acaba transitando entre o passado, o presente e o futuro, cara, naquela cena ele deu um show de atuação. Um show. Sabe, as expressões corporais dele, até quando ele chega na igreja do pai dele, mano, bizarro de boa. É bizarro de boa. É muito boa. É muito boa. Cara, falar também da Yuno Mosako, né? A Anne, que já viu ela em Loki também. Cara, eu também amo muito ela. Nossa, é uma atriz tão boa. A morte dela me impactou muito. Eu acho que, tipo, pra qualquer papel que ela faça, ela entrega, né? Ela é uma atriz que entrega. é, é, Pode ser papéis curtos, papéis longos, papéis de destaques, papéis como secundário. Ela entrega muito no papel dela. E ela, tipo, ela teve uma química muito legal, a Yumi no Mosako com o Michael B. Jordan, né? Do mesmo jeito que quem teve uma química legal com o Michael B. Jordan foi a Hailee Steinfeld. Nossa, que eu amo ela. Eu sou apaixonada pela Hailee Steinfeld, mano. Porque desde o começo, desde os primórdios, eu sou fã dela. Eu sou fã dela desde quase 18. Eu sou fã dela simplesmente também e mesmo que nada dê certo. É que assim, não me casa muito a escolha perfeita, né? Eu não consigo gostar muito, então eu finjo que, que eu esqueço. Mas, cara, tipo, eu gosto muito dela, assim, gostei muito dela. Eu acho que em Bumblebee eu falei, opa, não dá. Não dá pra disputar. Quem viu ela em Dickinson também amou muito ela. Então, cara, ela é uma atriz completa demais e, tipo, Zayuno Mosako, ela foi tipo algo mais romântico, né, com o Michael B. Jordan. A Hailey Steinfeld foi algo mais, digamos assim, mais erótico, mais com mais fogo assim, sabe? Então, mano, foi bizarra a atuação dela também, mano. Era uma atriz que tipo, mano, Hollywood necessita de mais Hailey Steinfeld. Do mesmo jeito que também necessita de mais papéis antagonistas do Jack O'Connell. Cara, eu sou fã do Jack O'Connell pra caralho, mano. Não tem como não ser fã do Jack O'Connell. Pra mim, eu sou fã de Skins. Quem viu Skins sabe o que eu estou falando, mano. Eterno James Cook. Mano, eu sou fãzaço dele. Eu sempre fui fã dele, mano. Tipo, de verdade.
Não é nem, nossa, por Ferrari, pela biografia da Amy Winehouse, não, mano. Tipo, desde Skins, mano, ele se mostra um ator muito promissor. É muito engraçado como a safra de Skins, ela revelou grandes atores pra Hollywood, assim, né, mano. E ele, nossa, espero muito também ver mais dele no cinema, nosso eterno James Cook. E além também, de chover uma olhada, falar do Michael B. Jordan, o quanto ele é um ator já consolidado em Hollywood, mano. Tipo, os filmes, os filmes clamam pela presença de tela dele, né, não é uma presença de tela qualquer, uma presença de tela impositiva, né, por mais que ele tenha interpretado os gêmeos com personalidades diferentes, um mais sério, o outro mais contraído, cara, em ambos a presença é altamente ou é ele tem um timing ideal pra comédia, ele tem o timing ideal para o drama, ele tem o timing ideal para o terror, pra sexualidade. O Michael B. Jordan é o ator completo. Eu acho que esse mano, ele exala aura. Ele é um dos atores com mais aura de Hollywood moderno. Dessa nova safra de atores, ele é o que tem mais safra, e eu falo com muita qualidade, tá? Eu falo com muita tranquilidade, muita qualidade. Porque ele é um ator que exala aura. E, cara, falando em exalar aura, é isso. Pecadores é o mano, pra mim, é o melhor filme até o momento desse ano. Um ano que promete ser muito promissor, afinal estamos falando de um ano que Avatar, o filme da Fórmula 1, além também dos filmes de herói que vamos falar, por exemplo, Superman, né, então, James Gunn. Então, estamos falando de um filme de um ano na qual o Pecadores já saiu bem, como uma obra original e que já começou, mostrar que o cinema vive, o cinema resiste, que do mesmo jeito que o cinema resiste, blues resiste, a luta do movimento negro sempre vai existir e sempre vai viver. E esse filme não esse filme, exalta isso, faz questão de lembrar isso, e que do mesmo jeito que cinema é pra sempre, música é pra sempre e blues é pra sempre. Então pra mim, Pecadores, eu vou ser bem sincero, tá, eu vou ser bem sincero, eu vou dar nota 10. Nota 10, dezaço pra Pecadores. E é isso, minha rapaziada, vamos encerrando por aqui. Eu agradeço a audiência de vocês. Nos siga nas redes sociais, estamos disponíveis no TikTok e também no Instagram. E também nos não só no YouTube, mas também em outras plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Google Podcast e entre outras plataformas. Eu agradeço muitíssimo a audiência de vocês. Até a próxima. E antes de mais nada, não esqueça de seguir o nosso patrocinador AV Marketing. Exato, se você quiser potencializar sua marca no mercado digital, nada melhor do que contar com o serviço da V-Market. Eu agradeço muitíssimo pela audiência de vocês, rapaziada. Até a próxima e tchau!